Vou mostrar agora para vocês uma bergamoteira, tangerineira, conforme a região, a Poncã, que é aquela que dá aquela bergamota maiorzinha. Tem que ter alguns cuidados aqui. Nesse caso a gente tem a planta plantada num canteiro, na terra. É diferente de plantar num vaso. No canteiro a gente tem que tomar muitos cuidados para que ela se desenvolva bem. Então a gente tem uma planta aqui que ela está em fase de formação. Eu tenho uma bergamoteira de 2 anos de idade. Então, até os 3, 4 anos de idade, no terceiro ela já começa a produzir. A gente tem que fazer uma formação boa dela, para que ela tenha vários galhos bem abertos. Então a gente fala uma condução da planta em forma de vaso, onde ela tenha galhos para um lado, galho para o outro lado, para a gente aproveitar o sol. É muito ruim quando uma frutífera tem muitos galhos um por cima do outro. A gente tem que formar bem a planta. Então, para a gente formar bem, a gente pode arquear os ramos, amarrar com cordão, com barbante, com o que for, com fitas. E também a gente tem que fazer poda de formação. Então nessa planta eu vou formar melhor ela está muito fechada com muitos ramos. Então a gente tem um ramo primário, que é esse tronco principal da planta, e a gente tem os ramos secundários. Aqui eu tenho um ramo secundário, 2, 3 ramos secundários. E depois os ramos terciários. A gente tem que ter de 3 a 5 ramos secundários. Nesse caso eu preferi deixar 3 ramos secundários. Então, a partir desses ramos secundários eu quero um longe do outro, distante do outro, para que não haja competição pelo sol de um ramo com o outro. É interessante que a gente tenha tesoura de poda, a gente tem que abrir a planta. Então a planta não pode estar com os galhos muito fechados, elas têm que ter galhos mais abertos. Quanto mais deitado o galho, maior é a chance de produzir frutos. Porque ali aquela seiva que está passando, ela está sendo liberada em todas as gemas. E ali a gente não vai ter uma dominância apical, onde só vai produzir na ponta do galho. Vai produzir no resto dos galhos. Então eu vou tirar esses ramos mais verticais. Sempre quando se faz a poda, se tira o galho inteiro lá na base. Se eu deixar uma ponta ali, vai ter muita brotação ali, vai ficar uma cabeleira. Então isso é ruim para a planta. Importante, época de poda. A gente pode podar o ano todo, mas assim, se a gente podar na entrada da primavera, no verão, a gente vai estimular que brote muito mais rápido. E se eu não quero que brote muito, o bom é a gente podar lá no final do verão, início do outono. A planta ela não vai ter força para dar essa cabeleira. Então vamos tirar esses ramos mais vigorosos, mais verticais, para abrir a planta. Essa poda de formação a gente pode fazer desde que a gente plantou a nossa muda. O que eu fiz? Eu tirei todos os ramos que estão mais centralizados. Então tudo que estava mais vertical, mais no meio, eu tirei. O que eu vou fazer agora? Eu vou arquear alguns ramos. Então vou pegar um barbante e vou começar a arquear esses ramos. Então assim, um galho que esteja aqui, eu posso puxar ele um pouquinho mais. Ah, mas isso aqui tem que estar sempre amarrado? Não, isso daqui, de um ano para o outro, esse galinho que está mais molinho, ele vai endurecer. E a planta daqui a um ano ela vai estar deitada. E daí esse cordão vai se estourar com o tempo e não vai precisar repor. Eu tenho um galho que eu quero deitar mais ele, passo um cordão. Eu nunca amarro na planta, eu deixo sempre ele solto. E a partir daqui eu vou pegar e arquear ele. Mas onde que eu vou amarrar? Eu posso amarrar direto no tronco. E é algo então que é por pouco tempo, né? Até o tronco da planta engrossar. O que eu faria mais aqui? Eu arquearia mais uns 3 galhos aqui, para que a planta ela fique bem deitada.